Olá, boa tarde. O dia 20 de novembro é um dia de reflexão, uma data para discutir sobre o que ainda é preciso ser feito para superarmos a desigualdade racial. Dados do IBGE apontam que pretos e pardos correspondem a 64% dos desempregados. E segundo o Atlas da Violência deste ano, os casos de homicídio de pessoas pretas e pardas aumentou 11,5% em uma década. Os números materializam o racismo estrutural e nos mostram o tamanho do desafio. Portanto, você, eu e todos nós podemos e devemos agir para superar esse abismo. No Jornal da Justiça, em entrevista de hoje, eu recebo a doutora Fernanda Santiago, que é procuradora da Fazenda Nacional e integrante do Comitê Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Fernanda, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua disponibilidade, boa tarde. Eu quero que você faça uma exposição sobre essa cultura da marginalização do negro aqui no nosso país, o racismo estrutural. Acho que, consequentemente, é um dos maiores entraves no mercado de trabalho, na sociedade, em tantos outros setores da sociedade em que nós estamos falando, não só no trabalho, na vida, na rua. A gente vê aí o número de pretos e pardos que são assassinados, que estão à margem. Então, por gentileza, uma reflexão acerca desse tema tão caro a todos nós, né? Rafaela, hoje é um dia que eu achei que fosse ser mais leve e nunca é. Parece que quando a gente menos espera, a gente fica sabendo de um novo caso, de uma nova situação, de uma morte banal, de algo que poderia ter sido evitado, né? Na noite de ontem, João Pedro foi um homem, foi espancado na porta de um supermercado em Porto Alegre, engrossando essa estatística, né, que você bem já falou, do IBGE, do Atlas, do IPEA. E é muito importante que a gente comece falando disso, né? Porque às vezes a gente está tão na subjetividade que a gente não dá nomes. E eu desculpo até me retratando, João Alberto Silveira, o nome do rapaz de ontem. E nós tivemos esse ano o caso do Miguel, nós tivemos o caso do João Pedro, nós tivemos o caso da dona Cleonice, nós tivemos o caso do Gabriel e tantos outros que nós não sabemos, né? Um homem negro, ele tem 300% de chance a mais de ser assassinado que um homem branco. 185 a cada 100 mil homens negros são mortos a cada ano. Esse é um dado do IBGE, um dado muito preocupante. A gente poderia pensar hoje, né, como estão essas famílias e como nós estamos atuando para reverter isso. Como o racismo funciona? O racismo ele é a base da nossa sociedade. Desde que fomos achados em 1500, a nossa sociedade foi construída em cima do racismo, né? O tráfico negreiro, ele foi um dos meios pelos quais os nossos colonizadores conseguiram atrair pessoas para vir ao Brasil, cultivar terras com a promessa de que receberiam mão de obra gratuita. Ele não foi nada menos do que iniciado e estimulado pelo Estado, que atuou em conjunto com as grandes instituições privadas na época. Ainda antes disso, nós temos uma série de ideologias que trazem o racismo como algo natural. O povo europeu, ele é tido, né, na época do iluminismo, como povo dotado de razão,
o povo dotado de civilidade, aqueles que teriam um direito inato de levar a sua cultura e o seu senso de civilização para o novo mundo, e eles não tiveram, né, parcimônia em trazer isso à frente. Doutrinas pseudocientíficas escreveram sobre isso, e é bastante impressionante. Outro dia eu descobri uma obra escaneada por meio de busca na rede de computadores, e nessa obra eu vi, me impactou demais, porque eu vi aquilo escrito, escreveram isso, né? Categorizaram os indivíduos em raças, né? E os Homo africani, ou Homo África, enfim, aqueles que eles denominavam africanos, eram negros, indolentes, incapazes, sexualmente incontroláveis, e esse foi o estereótipo que a ciência, digamos assim, instituiu e criou para legitimar a escravização do povo africano livre. Não satisfeitos com tudo isso, né, nós tivemos aí longos mais de 300 anos dessa prática, e quando vem a abolição da escravatura, que seria, né, um momento de redenção, um momento em que, de repente, a gente poderia pensar em inclusão social, de um novo começo, não foi assim. A população negra ela foi conduzida à marginalização, ela foi proibida, ela não teve acesso a terras, ela foi proibida de ingressar nas escolas, ela não teve acesso à educação, ela não teve o mínimo existencial. E a gente está aqui para falar do Dia da Consciência Negra, e é importante a gente saber que nós começamos dando 10 passos atrás para a população negra, lá há 100 e tantos anos atrás. E essa realidade está aí até hoje, é por isso que a gente vem trabalhando em todos os... seja dentro do serviço público, né, seja fora, é necessário, seja no terceiro setor. Eu entendo como é muito necessário que a gente tenha uma posição com relação a isso, que a gente tenha consciência de que o processo foi naturalizado, transmitido através de manifestações culturais e através das relações de trabalho, e fez com que a gente criasse um estereótipo do povo negro. E esse estereótipo é o estereótipo que está lá no processo seletivo das empresas, que atinge a população quando ela não tem acesso à educação, a população negra. Então, todo esse estereótipo, ele influencia de diversas formas. Ele influencia de uma forma psicológica, né? Existem diversas questões que a população negra enfrenta com relação à sua própria autodepreciação. Às vezes, dentro de casa também é difícil encontrar esse apoio. Então, é por isso que hoje o movimento negro dá tanto apoio aos jovens, porque eles não têm referência. Não ter referência é algo que te prejudica para entrar no mercado de trabalho, te prejudica para ter a sua busca pela educação, para traçar a sua meta, a sua programação de vida. E é isso, né? As ações afirmativas, Fernanda, elas ajudam no ingresso ao mercado de trabalho, às universidades. A gente sabe que o sistema de cotas, né, ele proporcionou oportunidade para tantos jovens no país, inclusive a política de cotas essa que foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a sua constitucionalidade, até chama atenção, né? Alguém questionar essa política de cotas, o Supremo recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade há alguns anos atrás e declarou, sim, que a política de cotas, é claro, ela é constitucional e ela serve para tentar minimizar aí esse abismo, a desigualdade no país. Bom, mas todas essas ações que foram instituídas ao longo dos anos, não sei se todas essas são tantas assim, elas minimizam? Minimizam, são necessárias, mas não são
o fim da linha, né? Não são a solução. Me parece que até o próprio questionamento e a insistência no argumento da meritocracia, ela parte de uma falta de conscientização da população, de uma falta de conscientização daqueles que estão integrando, né, os nossos parlamentos. É constante o questionamento, ainda as leis municipais e estaduais sofrem nos seus âmbitos, nas suas regiões, constantes questionamentos, surgem projetos de lei que tentam revogar a todo tempo as ações afirmativas, né? E eu entendo que é um excelente ponto de partida, né? Não é possível incluir, diante de toda essa questão que a gente falou do estereótipo, não é possível que a gente inclua a população negra de uma forma espontânea. Por mais que a gente dê educação, será necessário que a gente entre com ações afirmativas. Porque sempre terá, de alguma forma, um empecilho, né? E essas ações afirmativas, eu entendo que elas devem continuar, inclusive, dentro do órgão. Tá? Devem continuar com outras políticas, como o incentivo à frequência nos mestrados que são oferecidos, como estimular a participação de chefias, como outros estímulos, porque a gente precisa, hoje nós estamos fora do processo decisório. E quando nós estamos fora do processo decisório, seja pelo viés ideológico, porque nós ainda não temos pessoas brancas suficientemente conscientizadas, seja sobre o aspecto da representatividade. Então, temos que trabalhar desses dois lados, com a conscientização, dos brancos, porque nós precisamos de aliados. Não é possível reverter um quadro estrutural sem que exista realmente uma mobilização, mas também precisamos de representatividade. Existe porque nada também melhor que a gente para saber o que nos falta, né? Existe também aquela questão do lugar de fala, né? Quando você fala que a gente precisa do engajamento de todos, principalmente nas redes sociais, acho que bom, o debate ele vem crescendo, né? Esse ano vidas negras importam e tal, mas o tal do lugar de fala é muito questionado. Muito, é um tema realmente complexo, Uhum. Muito subjetivo, porque a gente percebe que uma ou outra pessoa do mesmo movimento negro interpreta os fatos de forma distintas. Uhum. O que é interessante a gente entender é o seguinte, por conta dessa questão do racismo estrutural, a população negra está realmente numa condição de de inferioridade dentro das nossas estruturas. E muitas das vezes nós fomos calados, por exemplo, nossos filósofos foram menos lidos, nossos intelectuais não foram falados na escola, né? Pessoas importantes que deveriam ter sido ressaltadas no nosso processo educacional não foram esquecidas. E tudo isso faz com que hoje seja extremamente importante que nós, e hoje já existe uma gama de intelectuais negros, sejam ouvidos. E muitas das vezes a gente percebe que acontece um evento ou se cria uma comissão e o tema ficou muito em voga esse ano e a gente esquece de ouvir pessoas que são negras e que vivem aquilo e que têm uma outra vivência para falar, uma outra experiência. E esse é o momento em que o branco deve recuar. Quando ele tem que dar ouvidos, ele tem que ter a sensibilidade de que existe um momento em que ele tem que dar os ouvidos. Mas em toda essa luta, em toda a questão das políticas públicas e da atuação e também das políticas privadas dentro das empresas, as ações afirmativas, elas não devem se restringir só ao poder público, é uma obrigação constitucional de todos. Nós temos uma Constituição que concilia valores da livre iniciativa com valores sociais, nós temos que conciliar esses valores. Então, eu entendo que quando a gente, num momento fora disso, num momento da gente agir, é um momento da população branca
sim, se apresentar como aliado, né? Por isso que eu falei no início, Fernanda, né, que é um dia para refletir, sim, é muito importante a criação da data, mas a gente precisa refletir e agir, como a Fernanda bem colocou. Bom, esse ano a gente tem um dado, um avanço, né, devagarzinho, mas sobre a participação feminina no processo eleitoral, as nossas candidatas, né? Então, veja bem, pela primeira vez, né, os pretos e pardos foram maioria, 50,3%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. É claro, reflete, já deveria ter sido assim, né, porque reflete justamente a população brasileira. Mas em 2016, se esse ano 50,3%, 2016 eram 47,8%. Né? Então, aos poucos, nós vamos conseguindo avançar, e isso é importante também quando a gente fala na participação das mulheres no parlamento. A construção de políticas públicas, né, de legislações que visam combater o racismo, criminalizar, enfim, essas práticas, elas surgem no Congresso. Não é mesmo? E o judiciário, ele vai agir quando provocado, com base na legislação, daí a importância da participação das mulheres na política também, né? Exatamente. A participação das mulheres negras e teve uma grata surpresa que as mulheres trans tiveram um desempenho bastante interessante, muita repercussão, muita divulgação nas redes sociais, foi uma surpresa muito agradável. Nós tivemos um crescimento, eu estava olhando as estatísticas ontem e tivemos um crescimento ainda pouco expressivo, mas saímos aí de 42% para 44% de negros entre os vereadores, 9 prefeitas mulheres negras, uma a mais do que em 2016. Agora, para o segundo turno, nós saímos de 17,5% para 26,3% de pessoas negras no segundo turno. E isso é absolutamente necessário, porque participar do processo decisório, né, é um passo relevantíssimo, né, para que para que as políticas dirigidas a gente não sejam esquecidas. E também no judiciário, hoje, esse ano, teve a criação de uma comissão especial, e essa comissão fez um levantamento e parece que fez entregou umas propostas ao CNJ, e essas propostas, elas visam justamente a pensar na representatividade, porque no final das contas nós temos as leis e os casos vão parar no judiciário, né? E os casos, quando chegam lá, eles precisam da sensibilidade, né, tanto daqueles brancos, e também precisa de pessoas negras ali compondo essa diversidade, para participar desse mercado de ideias também, para poder conscientizar, fica mais... a participação da população negra em todas as instâncias, ela tenderá a trazer essa causa a mais importância. E é o que a gente espera, como você disse, é um caminho que tem sido longo, e as ações afirmativas estão aí justamente para encurtar o caminho. Estado de coisas inconstitucionais, você citou agora há pouco, né? Quer dizer, temos inúmeras legislações, mas infelizmente dar efetividade a elas é um grande desafio, né, Fernanda? Um estado de coisas inconstitucional, né, aquilo que a gente diz que, e falando de uma forma não jurídica, ela está em todo lugar. São diversos direitos, tudo ao mesmo tempo, sistêmico, e fica parecendo que a gente está reclamando demais. Por quê? Porque é realmente para todo lado, né? Você olha a pesquisa, né? Essa pesquisa sobre homicídios, e toda a pesquisa de violência que a gente tem, né? Que surge, os dados são absolutamente assustadores. Né? O Atlas da Violência trouxe um dado de que 75% dos homicídios são de pessoas negras. É algo assustador, né? Isso
o encarceramento em massa, a situação dos presos brasileiros, maioria também de população negra, algo que começou lá naquele início, né, quando eu disse que a abolição da escravatura, ela veio sem inclusão social e ainda veio paralelamente, havia a lei dos capoeiras e aquele que não tinha trabalho, não estava na escola, ele era preso. Mas a população negra não tinha acesso ao trabalho nem à escola. Então, se ele era encontrado, né, muitas das vezes na rua, em horário de trabalho, ele era recolhido. E aí começa a história do nosso encarceramento em massa. A gente está aí até hoje com esse cenário, também levado, enfim, por outras situações e ele não tem hoje uma preocupação tão grande, né? Talvez a gente teve algum início no STF, com reconhecimento, inclusive, desse estado de coisas inconstitucional, mas a gente precisa evoluir, né? Tivemos já a questão jurídica, tratamos da questão da audiência de custódia e é por aí, né? Estamos num caminho e precisamos seguir nesse caminho. Fernanda, vamos tocar num assunto aqui sensível também, em relação a pertencimento, né, dos negros, à identidade. Colorismo é algo que vem sendo muito debatido, né? O negro que tem a pele mais clara, o retinto, às vezes ele não se reconhece justamente por essa opressão que ele já sofre do Estado, da sociedade. Então, é melhor essa negação, o branqueamento. Sim, a cultura do branqueamento, né, o interesse na branquitude do Brasil, ela surge também logo após a abolição, com o estímulo de outros trabalhadores europeus para substituir a mão de obra africana. E ela vem diante também daquilo que a gente chama do mito da democracia racial, né, que traz paralelamente uma cultura da miscigenação, um interesse pela miscigenação e a concepção de que os atributos do branco europeu seriam os atributos desejáveis, né? E a figura do negro, ela é relacionada ou a uma sexualidade exacerbada, ao que a gente chama, né, da cultura da mulata exportação, cujo corpo não pertence a ela. O racismo ele teve um impacto e tem um impacto muito forte sobre o corpo da mulher negra. O corpo da mulher negra é um corpo que nunca a pertenceu, né? A gente expõe sem muita preocupação. E isso, os inúmeros estupros que aconteceram durante e após a abolição da escravatura relacionada a mulheres negras sendo empregadas domésticas ou escravas, eles não tiveram grande repercussão e grandes punições no judiciário naquela época. Então, a gente tem um interesse de sair desse sofrimento, né? Quer dizer, quem não quer sair desse estereótipo que te conduz a uma série de situações ruins? Então, a gente começa a ver, né, muitas vezes as pessoas veem uma pessoa negra e identificam nela ou um nariz que ela entenda que é mais europeu, ou uma boca que ela entenda que seja menor, ou um cabelo que, né, até a busca pelo cabelo alisado. E eu não sou aqui contra mulheres negras que optam em alisar. É importante que a gente realmente opte, que não seja algum imposto, né? A condenação das culturas africanas, que traz uma série muito relacionadas às vezes também à questão do cabelo, né? E isso é tido como feio, isso é tido como sujo, isso é tido como inadequado nos espaços mais sociais. A gente espera, quando a gente chega, mesmo quando a gente encontra uma mulher negra num espaço social, a gente espera que o cabelo dela esteja de um jeito X ou Y, né? E é um absurdo, porque nos tira a liberdade. Então, o desejo pelo colorismo, o desejo de se sentir mais clara, ele está até mesmo dentro da própria população negra. Agora, Fernanda, essa expectativa também nós vemos por parte de algumas empresas, quando as empresas colocavam ali, né, condicionavam a vaga à boa aparência.
Que boa aparência é essa? Nós já vimos inúmeros casos que vão parar no Poder Judiciário por essa exclusão, a boa aparência, ou seja, ela é vista como as mulheres brancas, né? Ela é relacionada a essa questão, o cabelo liso, como você citou, isso é visto muito nas empresas, infelizmente, ainda mesmo em 2021, a gente falando tanto sobre isso, né? Sim, a questão da aparência, sempre que se alimenta isso de alguma forma, eu realmente tenho me manifestado, porque não dá para aceitar que em pleno 2020, depois de a gente passar o ano todo falando sobre racismo estrutural, que mulheres ainda sejam tolhidas de escolher como querem usar o próprio cabelo. O colorismo ele traz um outro aspecto também, né, que é o aspecto de que quanto mais retinta a pele do negro, mais dificuldade ele encontra. Tá? Isso é uma realidade e por isso que para a população negra tem sido tão importante a associação no movimento negro, porque a gente tende a uma puxar a outra, porque o mercado de trabalho e todos os ambientes, quanto mais fortes os traços africanos, maior a dificuldade. Fernanda, eu vou voltar ao caso do João, o homem que foi espancado até a morte num supermercado essa noite, né? Então, hoje é um dia tão emblemático em que a gente celebra o dia que marca o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, e amanhecemos com esse caso. As imagens são assustadoras, as imagens são revoltantes. Enfim, mas esse homem que morreu é o João, é o Miguel. É importante dar nome, sim, você bem pontuou no início do programa, mas eu não vejo uma sociedade tão indignada, porque os casos se repetem. Então, não adianta só a atuação do Estado, do Poder Judiciário, ou em todas as esferas, né, nos 3 poderes da República, se a sociedade também não se indignar e atuar para a gente mudar, reverter esse processo. Porque esse caso do João, do homem que morreu, foi espancado até a morte, nós já vimos esse caso. Nós já tivemos um caso extremamente igual, ou bem parecido, esse ano de 2020, não foi o primeiro. Sim. Rafaela, eu realmente, esse caso mexeu muito comigo. Hoje de manhã eu estava refletindo, né? Hoje eu tenho alguns eventos para participar. E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: nossa, vou falar para um público tão qualificado, a gente vai falar de novo sobre racismo estrutural, e tantas vezes eu falei esse ano de racismo estrutural, e será que eu não estou teorizando demais? Será que eu não estou pecando? Será que eu não deveria desmarcar todos os meus compromissos e ir para a rua? Foi a reflexão que eu fiz pela manhã. Nos Estados Unidos, a população negra é de somente 16%, salvo engano, em torno disso, e o engajamento é muito maior, né? A gente às vezes fica se perguntando, qual é a diferença? A questão dessa cultura da miscigenação e da cordialidade entre as raças, da miscigenação racial, o mito da democracia racial, ele fez com que talvez, e eu estou falando da minha cabeça, né, tem algumas pesquisas, enfim, mas o que me parece é que nós somos um povo muito pacífico. Nós somos um povo que naturaliza esses fatos. Era um fato realmente para estar todo mundo na rua. Era um fato para a gente estar aí. A gente às vezes se manifesta, é óbvio, estamos numa situação de pandemia, não estou aqui querendo convocar nada, né? Nem tenho essa força, mas a gente tem que se indignar mais. De alguma forma a gente tem que se expressar. E a população branca precisa se engajar. Né? Porque o movimento negro tomou essa força nos Estados Unidos esse ano e talvez tenha sido o maior responsável pelo Trump ter perdido as eleições, né? Agora, Fernanda, é curioso que houve toda essa mobilização no Brasil em maio, com a morte de George Floyd. Vamos resgatar, que foi aquele homem que foi morto depois de ter o policial militar, ele pressionou ali o pescoço desse homem negro, George Floyd, até a morte também. E o João? E o Miguel?
A população brasileira houve todo um engajamento também em torno do George Floyd, é óbvio, ele é legítimo, esse engajamento ele deve ocorrer sim pelo George Floyd, pelo Miguel, pelo João, mas é engraçado, né? É curioso, não tem nada de engraçado, é curioso como o Brasil compra essas manifestações e quando acontece aqui em nosso território há uma certa inércia, né? Fica só essa observação para a gente finalizar. Muita. Eu também busco explicação para isso e é muito importante a gente falar, ter falado do lugar de fala. Muito importante a gente pensar que o que aconteceu, o tamanho desse movimento, ele teve toda essa repercussão nos Estados Unidos porque a população negra não estava sozinha. Nós precisamos nos engajar mais, o sistema de justiça precisa penalizar adequadamente, esses processos eles precisam ter resposta. Óbvio, a resposta tem que ser proporcional, tem que ser dentro dos critérios, sim, mas a gente precisa ter um estudo de casos, a gente precisa criar jurisprudência em torno disso, criar leis que sejam, de repente, mais enfáticas com relação aos crimes de conteúdo racial. A gente precisa avançar em muitas questões, né? Poderíamos ficar aqui elencando tantas outras, mas esse debate, essa reflexão, a gente acaba avançando também, né? Lembrando que a nossa programação pode ser revista no YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Fernanda, infelizmente o nosso tempo é curto. Muito obrigada por contextualizar o racismo estrutural no Brasil, tudo que a população negra passa e o que precisa avançar em todas as esferas, né? Eu agradeço muito a sua participação conosco aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, Rafaela, pelo espaço. Um bom dia para todos. Vamos realmente passar o dia nos conscientizando do nosso lugar. Fica aí a reflexão. Conversei ao vivo com a doutora Fernanda Santiago, que é a procuradora da Fazenda Nacional e integrante do Comitê Igualdade Racial do Grupo Mulheres no Brasil. Fernanda, bom trabalho para você. Firme na luta. Vamos seguir adiante. Dia da Consciência Negra, que é dia de refletir, não só hoje, mas todos os dias do ano, né? Até a próxima, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E muito obrigada a você que acompanhou mais uma edição do JJ Entrevista. Nos vemos na programação da TV Justiça. Tchau, tchau.